Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Buscando ao Senhor. E hoje quero compartilhar mais uma palavra de Deus que o Senhor falou no meu coração e vai falar o seu também. Então, acompanhe este vídeo e seja abençoado através dessa palavra, em nome do Senhor Jesus. Aqui no livro de Romanos, no capítulo 5, no versículo 12, diz o seguinte: Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Aqui, a palavra de Deus, através aqui do Senhor Deus, através do apóstolo Paulo, ele fala o seguinte, que o pecado entrou neste mundo através de um homem. Não foram várias pessoas que tiveram que desobedecer para que o pecado e a morte entrasse no mundo. Como assim? Como assim o pecado entrou por um homem? O pecado não existia no mundo antes de o homem ter pecado contra Deus. O homem que eu me refiro é Adão. A morte, o pecado entrou no mundo por causa da desobediência de Adão. E é por isso que na palavra de Deus diz aqui, pelo que como por um homem entrou o pecado onde? No mundo. E o pecado, como o pecado gera morte, como Deus falou para Adão que ele iria morrer caso ele desobedecesse, comesse do fruto que Deus mandou que não comesse, né? E Deus estava se referindo à morte espiritual. E a morte espiritual é a separação de Deus. E o homem ficou separado de Deus por causa da desobediência de Adão. Só que o pior não é isso, não é só o fato de Adão ter desobedecido, mas o que mais diz? Assim também a morte passou a todos os homens. Isso quer dizer que todas as pessoas nascem debaixo do pecado, por causa do pecado original, que foi o pecado de Adão. E isso também significa que todas as pessoas, quando fala todos os homens, se refere à humanidade, a homens e mulheres. Quer dizer, todas as pessoas. Que todas as pessoas, toda a humanidade, todos nós precisamos do sacrifício de Jesus. Porque o sacrifício de Jesus tira o pecado da vida do homem. Até quero citar uma passagem que está no Evangelho de João, que quando João ele vê Jesus, ele fala assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Depois que Adão pecou, para que o homem conseguisse ter uma aproximação de Deus, era necessário que se fizessem sacrifícios de animais, que sangue fosse derramado. Por quê? Porque o pecado gera morte. Então, aquele animal que morria estava recebendo a sentença que o homem deveria receber. Mas só que aqueles animais que eram mortos não eram capazes de limpar a iniquidade da humanidade, não eram capazes de tornar o homem ao seu estado original como antes e fazê-lo novamente estar perto de Deus. Então foi necessário que Jesus viesse ao mundo e morresse na cruz, para que através do sangue de Jesus pudéssemos então ter a vida, porque o pecado gera morte, mas através do sacrifício de Jesus nós recebemos vida, somos ressuscitados, porque estávamos mortos por causa do pecado, mas através do sangue de Jesus recebemos mais uma vez a vida. Podemos ser vivos espiritualmente, porque Adão pecou e morreu espiritualmente, mas através do sangue de Jesus nós temos vida.
E esse foi o motivo de Jesus ter morrido lá na cruz. Só um momentinho, tá passando um veículo aqui próximo. Então, esse foi o motivo de Jesus Cristo ter morrido na cruz, para que nós tivéssemos vida. E o pecado de Adão, que é o pecado original, passou a todos os homens. Todos pecaram. Não existe uma pessoa neste mundo que possa dizer assim: ah, eu não preciso do sacrifício de Jesus, eu não pequei. Você nasceu debaixo do pecado por causa de Adão. Mas aceitando a Jesus, recebendo Jesus em seu coração, aceitando o sacrifício de Jesus, ele remove o pecado da sua vida e você pode voltar a estar com Deus, estar na presença de Deus.